Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui poderá de forma descontraída, adquirir conhecimentos, com muita diversão à mistura. Criamos para si, mais um vídeo quiz de conhecimentos gerais, com perguntas e respostas em português, para treinar seu cérebro, ativar sua mente, e assim, tornar-se mais inteligente. Neste quiz virtual vai ser desafiado a responder a 16 perguntas de conhecimentos gerais mais pergunta bônus para testar seus conhecimentos, raciocínio, memória e agilidade mental. Entenda que é importante acertar, mas mais importante é se divertir, exercitar o cérebro relembrando ou deduzindo a resposta certa. Vamos lá começar a jogar? Inscreva-se no canal. Obrigada! Qual foi o verdadeiro nome do Brasil antes de chegada dos portugueses? Resposta A: Terra do Brasil. Resposta B: Pindorama. Resposta C: Ilha de Vera Cruz. Resposta D: Mundos Novos. Tempo. Resposta certa B: Pindorama. A nova terra foi denominada Pindorama, antes de 1500. Ilha, terra, de Vera Cruz 1500, terra de Santa Cruz, 1501, terra Papagali, 1502, Mundos Novos, 1503, América, fio 507, terra do Brasil, fio 507, Índia Ocidental, 1578, Brasil, século XIX, Brasil, século XX. Quem foi o líder do nazismo e ditador da Alemanha entre 1933 e 1945? Resposta A: Adolf Hitler. Resposta B: Benito Mussolini. Resposta C: Adolf Mussolini. Resposta D: Benito Hitler. Tempo. Resposta certa A: Adolf Hitler. Fundador da ideologia do nazismo, Adolf Hitler estabeleceu a ditadura do Terceiro Reich na Alemanha, desde 1933 até ao seu suicídio em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. O regime político nazi formalizou o antissemitismo e o racismo com a ideia de uma raça superior elaborada no seu livro Mein Kampf. Quem fundou a banda Os Beatles? Resposta A: Ringo Starr. Resposta B: George Harrison. Resposta C: Paul McCartney. Resposta D: John Lennon. Tempo. Resposta certa D: John Lennon. Desde tenra idade, John Lennon era apaixonado pela música e queria ser músico. Foi então John Lennon que esteve na origem da criação do grupo. Anteriormente conhecidos como The Quarrymen, os Beatles nasceram pouco depois. Em 1957, o cantor recrutou Paul McCartney e concordou em ter um dos seus amigos, George Harrison, a juntar-se à banda. Todos tocam um instrumento específico. John Lennon está na guitarra rítmica, George Harrison na guitarra principal, e Paul McCartney no baixo. Qual o maior osso do corpo humano? Resposta A: semilunar. Resposta B: trapézio. Resposta C: piramidal. Resposta D: fêmur. Tempo. Resposta certa D: fêmur. O maior osso do corpo é o fêmur.
Embora possa variar entre homens, mulheres e etnias, o comprimento do fêmur é de quase 27% da altura total de uma pessoa. Inscreva-se no canal. Obrigada. Como se chama a parte colorida dos olhos? Resposta A, córnea. Resposta B, pupila. Resposta C, íris. Resposta D, esclera. Tempo. Resposta certa C, íris. A íris é a área colorida do olho. Situa-se entre a córnea e a lente. No centro da íris está a pupila. Qual o nome deste majestoso edifício de Havana? Resposta A, é o Capitólio. Resposta B, Acrópole. Resposta C, Sagrada Família. Resposta D, é o Templete. Tempo. Resposta certa A, é o Capitólio. O Capitólio Nacional de Cuba é um dos edifícios mais simbólicos da cidade de Havana. Este majestoso edifício, localizado no centro Habana, é análogo ao Capitólio de Washington DC, mas 1 metro mais alto, 1 metro mais largo, 1 metro mais comprido e muito mais rico em detalhes. As obras foram iniciadas em 1926 pelo ditador cubano, Geraldo Machado, com o apoio americano. Qual é o nome do Rei Mago Preto, da tradição cristã? Resposta A, Melchior. Resposta B, Baltazar. Resposta C, Gaspar. Resposta D, Belchior. Tempo. Resposta certa B, Baltazar. Os Reis Magos são conhecidos por serem os personagens da tradição cristã, que visitaram Jesus Cristo a seguir ao seu nascimento. Baltazar é o Rei Mago Preto, um sacerdote mouro. A que país pertence a Ilha de Komodo? Resposta A, Filipinas. Resposta B, Timor-Leste. Resposta C, Malásia. Resposta D, Indonésia. Tempo. Resposta certa D, Indonésia. A ilha de Komodo é pequena, cerca de 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. É conhecido por ser o habitat do dragão de Komodo, o maior lagarto do planeta. A paleontologia é a ciência que estuda. Resposta A, células. Resposta B, ambientes aquáticos. Resposta C, fósseis. Resposta D, dinheiro. Tempo. Resposta certa C, fósseis. A paleontologia é a disciplina científica que estuda os processos de fossilização de seres vivos extintos ou a correlação e datação das rochas que as contêm. Descreve a evolução do mundo vivo, as relações entre eles, e o seu ambiente, distribuição espacial e migrações, a extinção de espécies e o aparecimento de novas, bem como os ecossistemas em que viviam organismos antigos. Qual destes órgãos vitais exerce mais de 500 funções no organismo humano? Resposta A, coração. Resposta B, rins. Resposta C, pâncreas. Resposta D, fígado. Tempo.
Resposta certa D. Fígado. O fígado executa mais de 500 funções no corpo humano. O fígado é o maior órgão do nosso corpo. O nosso fígado desempenha 3 funções vitais essenciais para o nosso corpo: desintoxicação, síntese e armazenamento. Qual a origem do molho ketchup? Resposta A. Indonésia. Resposta B. Malásia. Resposta C. Estados Unidos. Resposta D. China. Tempo. Resposta certa D. China. Ketchup, também conhecido como ketchup ketchup, é um molho de tomate feito de vinagre, açúcar e sal, bem como várias especiarias. Foram os chineses que inventaram, na antiguidade, ketchup, molho de peixe fermentado, que originou a palavra ketchup. Na Bíblia, quem era o profeta boiadeiro? Resposta A. Oséias. Resposta B. Jeremias. Resposta C. Samuel. Resposta D. Amós. Tempo. Resposta certa D. Amós. Amós era um homem simples e de origem rural, pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de sicômoros, um tipo de figo. O nome Amós significa carregador de fardos, do hebraico amos. Em 774, quem conquistou a cidade de Florença? Resposta A. Carlos Magno. Resposta B. Filipe II da Macedônia. Resposta C. Vasco da Gama. Resposta D. Vítor Emanuel II. Tempo. Quem conquistou a cidade de Florença foi Carlos Magno. Em 774, Florença foi conquistada por Carlos Magno e tornou-se parte do Império Carolíngio. Em 1115, a cidade aproveitou uma disputa pela sucessão da Condessa Matilde para se libertar. Os florentinos venceram os sacerdotes imperiais e conquistaram castelos e aldeias próximas para garantir seu comércio. Qual é o nome do som emitido pelos elefantes? Resposta A. Balido. Resposta B. Sibilar. Resposta C. Chiar. Resposta D. Barrir. Tempo. Resposta certa D. Barrir. A sua gama de som varia entre 20 Hz e 12.000 Hz. Os sons mais fortes podem chegar a 117 decibel, quase tanto quanto um motor de avião. Qual o peso oficial de uma bola de futebol? Resposta A. 510 gramas a 550 gramas. Resposta B. 310 gramas a 350 gramas. Resposta C. 410 gramas a 450 gramas. Resposta D. 210 gramas a 250 gramas. Tempo. Resposta certa C. 410 gramas a 450 gramas. O peso de uma bola de futebol deve ser no início de uma partida, entre 410 e 450 gramas. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, ex-futebolista brasileiro, ganhava dinheiro extra trabalhando? Resposta A. Loja de roupas. Resposta B. Chapelaria. Resposta C.
loja de sorvete. Resposta D, loja de chá. Tempo. Pelé ganhava dinheiro extra trabalhando em uma loja de chá. Pelé é o maior marcador da história do futebol, um recorde mundial do Guinness, marcando 650 golos em 694 jogos da liga e um total de 1.283 golos em 1.363 jogos, incluindo amistosos não oficiais. Inscreva-se no canal. Obrigada. Pergunta bônus. Anagramania. Reorganize as letras da palavra bagunçada para formar uma palavra válida. Então, sabe a resposta à pergunta bônus? Se sabe, diga nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber mais vídeos. E partilhe o vídeo, para mais pessoas poderem se divertir.